Fala, torcida tricolor. A mídia não bota fé no Fluminense. Fluminense caiu no grupo teoricamente fácil na Libertadores, mas a mídia diz que o Fluminense não é favorito a ganhar a Libertadores. Vamos pra notícia, mas antes já se inscreve no canal, deixe seu like. Quero chegar aos 1000 inscritos. Me ajuda, torcida tricolor. O Cusco e o Independiente Medellín é um grupo chato e o Flamengo vai estrear na altitude contra o Cusco no Peru. É um grupo difícil encontrar um grupo assim, com uma certa simplicidade competitiva, né? É impressionante, o Palmeiras está num grupo muito mais acessível em todos os sentidos do que o Flamengo, do que o Mirassol. O Mirassol tem um grupo, certamente, o pior grupo de todos, que tem duas altitudes. O Cruzeiro tem o Boca. Então o Flamengo tem essa altitude de Cusco e o Flamengo já está acostumado a jogar nas altitudes nessa primeira etapa de Libertadores. O problema da altitude, para quem acha que é muito simples, é o seguinte: a altitude dificilmente vai te dar 6 pontos fora de casa. No caso do Mirassol, por exemplo, o Flamengo pode ganhar do Cusco, mas é sempre um entrave e isso pode reduzir a quantidade de pontos que a equipe conquista na primeira fase e interfere nas oitavas para frente, porque os times com melhor campanha fazem a segunda partida em casa. Então, é um desafio importante para a gente observar. Bom, tem os grupos bem com o Nacional, com o Universitário, com o Coquimbo e o Tolima. O Fluminense, o grupo C, vai estrear contra o Deportivo Laguaira, fora de casa, e depois tem o Bolívar e também o Independiente Rivadavia, né, Léo? É isso, mas, Alex, é um grupo que você pode pleitear 9 pontos em casa. Você pode pensar em beliscar pontos fora. O jogo do Bolívar na altitude, claro que é o mais sensível aí desse grupo, mas você vai pegar um time novato em Libertadores, como é o Independiente Rivadavia, você não sabe muito o que esperar. Na real, até porque o trabalho do Zubeldia já está bem consolidado, eu acho que o Fluminense é o favorito para ser o primeiro colocado. Agora o grupo D. Boca, Cruzeiro, Católica do Chile e Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro estreia fora de casa em Guayaquil contra o Barcelona, Calçade. Esse grupo é um grupo de um grau de dificuldade enorme, não é? O Cruzeiro, primeiro o Boca, embora esteja assim, se reerguendo, o Boca fez contratações, tem o Paredes, trouxe o Ascacibar, tem uma nova direção, técnica desde o ano passado, e a viagem universitária católica, como frisou o Léo durante o sorteio, a gente está falando de ambiente, de estádio, e o Barcelona também, né, no Equador, se não é uma equipe tradicional. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Equipes, por exemplo, Barcelona, você tem equipes que estão acostumadas a jogar quase que todas as Libertadores. E isso também cria condições para a competição, para passar de grupo, passar de fase, muito grandes. Assim. São equipes relativamente fortes, não no padrão brasileiro, mas a gente sabe que a Libertadores nem sempre é um campeonato de orçamentos, embora os brasileiros tenham 7 títulos consecutivos. O Cruzeiro vai pegar 3 torcidas difíceis, né? O grupo E agora do Corinthians. O Corinthians estreia contra o Platense na Argentina. E tem o Peñarol, que é o adversário mais difícil. Mas acho que podia pegar cabeças de chave piores, né? Então eu acho que ok pegar o Peñarol como cabeça de chave desse grupo, mas podia pegar adversários menos complicados do que o Santa Fé do pote 3. Acho que o Platense como pote 4 é um adversário... Acho que a estreia do Corinthians contra o Platense fora de casa, dá para pensar em buscar ponto fora de casa e começar bem. Né? E aí tem uma campanha legal nesse grupo. O grupo F, o grupo Palmeiras contra o Cerro Porteño de novo. O Flamengo estreia em Barranquilla contra o Júnior. O Palmeiras. Sim. O Palmeiras com um grupo, assim, se a gente for analisar o peso de cada grupo, o que isso gera? Gera distância, títulos de Libertadores nesse grupo, também equipes que podem competir pelo título da Libertadores da América. Aí você olha o Palmeiras numa condição especial. Talvez dos clubes brasileiros, aquele que tenha o grupo mais acessível. Não, sem dúvida alguma, se desse esse grupo antes para o Abel assinar, ele assinaria na hora. Então o Palmeiras tem uma vantagem ao disputar esse grupo, Alex. E para fechar, o grupo G, o Mirassol. O sorteio foi cruel, né? Tem LDU, tem Lanús, vai estrear contra o Lanús em casa, mas também tem altitude no Always Red, né, Léo? Tem a altitude do Always Red e tem a altitude de Quito também, além do time da LDU ser um time forte, semifinalista da última edição.
Enfim, vai ser um teste de fogo pro Mirassol. Agora, eu tento pensar pelo outro lado. Se você vai participar pela primeira vez, é legal pegar uns jogos grandes também, né? E eles vão ter que jogar em Mirassol, né? Não tem altitude em Mirassol, nesse nível, nós não vamos reclamar disso, mas eles também vão ter que disputar. Always Red vai jogar fora de casa. Lanús e Mirassol é um confronto muito interessante. Você fala de uma equipe pequena da Argentina, não está entre os grandes, que conquistou um título muito importante. O Lanús se denomina o maior clube de bairro do mundo, maior né, clube de bairro do mundo. Eu acho que aí tem um confronto, não digo que é parecido, mas o Mirassol é preciso respeitar. O que o Mirassol fez na temporada passada e como ele começa 2026. Não há assim uma queda, você fala, poxa, aquele Mirassol. Você não fala com saudades do Mirassol de 25, olhando para o de 26. Então vai ser um grupo bem bacana para acompanhar, mas sorte para o Mirassol. A partir do dia 7 de abril, a segunda semana de abril, a primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Ufa, dá né, para o torcedor, né? Dá um nervosinho, né? Dá um nervosinho. Amanhã, né? E tem outra, Alex, a hora que você começa a olhar também as rodadas de futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né, que estão intercaladas com a Libertadores da América. Clássicos que mudam um pouco a temperatura desses confrontos. Então isso eleva o grau de dificuldade destes jogos que nós acabamos de ver. Então isso é muito importante, a gente entender e os deslocamentos. Por exemplo, um clube como o Mirassol, você imagina jogar o Brasileirão, se o Mirassol fala assim, não vai dar para pegar um avião fretado. Eu vou ter que ir para os aeroportos, fazer escala, jogar o Brasileirão, você vai para Belém do Pará, depois você tem um jogo no Sul? No Sul, aí você vai jogar Libertadores. Então, isso tira energia. Então a gente não pode também cobrar tanto. Vamos ver como o Mirassol vai se sair em meio à tabela do Campeonato Brasileiro, a sua logística e também a competição Libertadores. Só um ponto sobre o Mirassol. Tem que rapidamente resolver as questões do aeroporto. São José do Rio Preto, né? Porque faltam detalhes. Você tem que ter um aeroporto internacional a 150 quilômetros no máximo. Falta a homologação desse aeroporto. Porque senão teria que, sei lá, vir pro Pacaembu. Aí seria uma pena, porque você perde todo o ambiente ali, né? Ufa! Foi legal, hein? A partir da segunda semana, a fase de grupos da Libertadores América. O presidente do Mirassol está conosco também e ele vai falar sobre o grupo do Mirassol. Copo meio cheio, copo meio vazio. Aquela coisa, né? tipo, Não também vai ter que respeitar o Mirassol jogando é uma Mirassol. jarra, é uma jarra, não é um copo. Colocamos aí pra vocês, tá, fãs de esportes? O grupo A da Conmebol Libertadores, com Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín, da Colômbia. Vamos pro grupo B, com o Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido e Tolima. O grupo C, com o Flu, Bolívar, Deportivo Laguaira e Independiente Rivadavia. No grupo D temos Boca Juniors, olha esse grupo, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Um grupo com muitos torcedores, né? Muitos clubes com muita torcida. No grupo E, com Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fé e Platense. Temos também o grupo F com o Palmeiras. E se tem Palmeiras, tem que na Libertadores? Tem Cerro Porteño, tem jeito. Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Que coisa, não? Impressionante. É aquela coisa, né? O City sempre encontra, né? O Real. LDU, Lanús, Always Red e Mirassol. O grupo G. E o grupo H com Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. Temos para vocês também os grupos da Sul-Americana. E vamos passar para vocês. Então, daqui a pouquinho eu mostro a Sul-Americana para vocês, com muitos brasileiros também. Mas agora nós vamos para o Paraguai. Nós vamos conversar com Eduardo Afonso e ele está ao lado do presidente do Mirassol. Fala, torcida tricolor. Antes de continuar com a próxima notícia, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos para a notícia. O Fluminense não enfrentará nenhum campeão do grupo C da Libertadores. O caminho, que parece tranquilo por conta do histórico dos adversários, ofertará dificuldades por conta da altitude de La Paz, onde o Bolívar, tradicional time da competição, manda os jogos. Além disso, a logística reserva viagens para Venezuela e Argentina, ou seja, de um extremo a outro do continente. A trajetória do time carioca em busca do bicampeonato terá dois times considerados novatos: Deportivo Laguaira, da Venezuela, e o Independiente
Rivadavia, da Argentina. Esse último debuta na competição sul-americana. O adversário mais tradicional do Fluminense é um dos que mais jogou a competição. Foram 40 edições da Libertadores, mas sem conseguir conquistar o título. O mais distante que chegou foi na semifinal em 2014, quando foi eliminado para o São Lourenço, campeão daquela edição, o Bolívar, no caso. O Bolívar manda os jogos no estádio Hermando Salles, em La Paz, altitude de 3.650 metros. A capacidade é cerca de 41 mil torcedores. O clube, porém, está construindo um estádio próprio, mas a inauguração está prevista somente para dezembro de 2026. O Deportivo La Guaira, da Venezuela, foi fundado em 2012, disputará a Libertadores pela terceira vez. Em 2019 caiu para o Atlético Nacional de Medellín na fase preliminar. Em 2021 a equipe foi lanterna do grupo que tinha Atlético Mineiro, Cerro Porteño e América de Cali. O Independiente Rivadavia é o debutante do grupo do Fluminense na Libertadores. Em 2025 o time conquistou a Copa Argentina sobre o Argentino Júnior e garantiu a vaga na competição sul-americana pela primeira vez. Fundada em 1913, a equipe da cidade de Mendoza disputou a primeira divisão argentina pela primeira vez somente em 2024. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.